Eu sempre fui assim por causa desde quando eu trabalhava, né, no serviço da obra lá, né? Então já era normal, já Quando é que tu essas se ligou que tu feitas. era forte pra caralho? Quando eu já pegava, com 12, 11 anos, eu pegava 2 sacos de cimento. Aí com 15 ali, a hora que eu entrei na academia, eu comecei a pegar 8 peças de andaime cada braço, aí 4 sacos de cimento. Caralho, meu irmão. Aí já fui vendo que a força era falar, rapaz, vou firmar na academia, vamos ver que vai virar esse treino. Aí na academia zerava as máquinas com facilidade, fazia bastante peso. Isso as adolescente, moleque. coisas. 15 Já, anos. com 15 para 16, já tá aí. Comecei a evoluir, ganhar massa. Falei, rapaz, tá indo, né? Vou Achou que firmar. tava ficando Peguei bonito? gosto. Vai dar uma melhorada, né? Era magrelinho. Era magrela, tinha Como 68 pode, cara? quilos, eu tinha. Como pode? E 1,90 m já. O que tem de só pode. Como é que explica uma parada dessa? Cara, tem uma parada que poucas pessoas sabem, assim, né? Que a gente convive com o Bitelo, da família dele. A mãe dele... Posso falar da Bitelo? Né? A mãe Opa, dele é pode. negra, o pai dele é bem claro italiano. Então, o pai italiano, a mãe bem negra. E os avós dele são muito altos. É. O avô dele, por parte de mãe, é um negrão muito alto. E o pai do pai dele também é um italianão alto. Então, Santão. juntou uma mistura de genética de um italiano altão Gigante, uma junção. e um negro altão, tá ligado? E aí E dá o saiu Bitelo. isso aqui, cara. Fez uma junção radioativa e Junção assim, cara, foi a melhor combinação que podia ter e nasceu isso aí, cara. E eu, até hoje eu fico impressionado com as coisas que ele faz do nada, sabe? A gente tá gravando, ele vê alguma coisa assim, será que eu consigo? Ele vai lá e você fala, não é possível, mano. igual da luta de Tipo braço. assim, né? ele faz umas paradas do nada que você fala, mano, coisa que você tem que catar com as duas mãos e puxar ele pega assim e faz. Cara, é os bagulhos, tá ligado? Até hoje vocês me surpreendem com ele. Até hoje. Entendi. E aí, eu suponho que a academia, em algum momento, ela para de ser, inclusive, um desafio. Como é que faz pra... Porque, assim, tu quebra as máquinas, pô. Olha o que tá escrito na tua camisa aí. Vixe, quebrei mais uma máquina. Então, assim, como é que passa... Eu suponho que começa a ter um desafio sério pra tu conseguir treinar e evoluir, não tem? Ou não? Não, então, por isso aí que entra o powerlift, né? Que já é outra pegada, que ali é força bruta mesmo. Ali E tu não tá tem com limite ali. Um treinador brabo. E o Mestrão Dora tá aí com nós. O Mestrão Dora veio com nós aí, Mestrão. Dá um grito aí, Mestrão. Tchau, obrigado. E aí? O Mestrão tá aí com nós aí. Depois nós vai comentar sobre os campeonatos, né? Ele sabe. A gente tem, assim, o Bitelo, quando ele entrou pra Growth, a gente logo de cara viu que ele tinha uma força descomunal. Mas era uma força sem muito controle, né? Ele não sabia muito, não tinha muita técnica, não tinha muito... Assim, não sabia pra onde ia. Ele queria, às vezes, ser fisiculturista e tal. Tu queria ser fisiculturista no no começo? Eu queria tentar, rapaz. Eu achei que. E aí tava meio ali perdido. Falei, cara, você é muito alto, cara, pra ser fisiculturista. Não existe fisiculturista que se deu bem na vida com mais de 2 metros de altura. É muito difícil encher de músculo. Não que você não. Ele pode, se ele quiser treinar, subir no campeonato, ok, mas ele não vai ser uma coisa que ele vai ser. Tipo, Ter sucesso. não dá pra tu ser Mr. Olímpia porque tu é muito alto. Exato. E aí foi uma parada muito bacana que a gente, assim, viu o quanto que ele gostava do desafio de levantar peso. Tá. Tem uma história muito bacana que eu vou te contar. Aí a gente tava gravando um vídeo na área 51, logo no comecinho. A gente tava uma galera lá de influenciador, atleta da Growth, e a gente tava gravando um vídeo. E na Growth tinha lá na área 51, tinha um peso de 160 quilos, um halter. Tá. E esse cara, desde que ele chegou, ele ficava olhando pra aquele halter, tipo, sabe esses cachorros que ficam em frente de máquina de frango assim, ó, babando? Ele olhava pra aquele peso, ele babava pelo peso. E a gente, Telo, pelo amor de Deus, você vai se machucar, calma, ainda não é a hora, né? Tá. Vamos treinar mais, vamos ver como você sai. E ele, cara, ele ficava olhando aquele peso. E um dia a gente gravando, cara, e ele olhando o peso, e a gente, ô Bitelo, você calma aí, não vai querer pegar o peso. E a gente gravando, e sabe quando eu olhava no olho dele, e ele fissurado no negócio? Bem, no meio da gravação eu parei e falei, peraí, Bitelo, você quer pegar o peso? Eu, não, pô, ele vai se machucar. Bitelo, por favor, vai lá, mano. Você tá olhando pra essa parada aí com o olho... Pega esse peso logo e vamos ver. Irmão, ele pegou 160 quilos. Que pra tirar do suporte, você tem que ir, às vezes, em 2 e pegar a parada pra tirar e pôr no chão, mano. Eu não consigo tirar do lugar. Pra mim é a mesma coisa que tá colado com o Super Bonder. E foi uma parada muito louca. Ele tirou o peso, ele falou, vou fazer uma remada com um braço só. E ele... Quantas repetições você fez, Bitelo, aquele dia? Eu fiz 6, né? Umas 6 repetições com 160 quilos. Só que a hora que ele tava fazendo, irmão, eu escutei um sniff assim, ó. Meu irmão, ele tava emocionado, que ele começou a chorar, tá ligado? E ele levantou, aí a galera, vamos, Bitelo, palhe 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas que ele jogou o peso e saiu, o olho dele se escorreu de lágrima. E a gente parou Tesão assim, viu, é cara, e falou, mano, esse moleque ama isso.
E a gente foi, abraçou ele, pô, parabéns, Bitelo. Aí sim, a gente viu que realmente ele faz por amor. Não é por hype, não é por dinheiro, não é por fama. Ele ama o desafio de fazer força, tá ligado? E aí a gente Foda, falou, cara, coisa de campeão, É. né? Cara, então a tua pira vai, tu se realiza quando tu levanta mais peso do que todo mundo. Não é nem com todo mundo, é mais sempre ser melhor do que mim mesmo ali, sempre evoluindo, né? Eu sempre tento ir evoluindo e falar, nossa, vou dar um melhor nessa aqui. Da última vez eu fui bem, mas eu vou dar o melhor ainda. Aí eu vou e consigo fazer o peso lá do jeito certo, tudo. Eu falo, nossa, pai, aí fica realizado, né? Sensação boa, né? De você estar evoluindo, tá podendo. Inclusive, eu tô com a meta aí na minha vida, aí um dia, quem sabe, né? Ser um dos levantadores mais fortes do mundo, que hoje é o Thor Bjornsson e o Ed Hall, né? E foi o único que levantou meia tonelada, né? Que é 500 quilos. Eu tenho essa meta de um dia levantar 500 quilos, rapaz. Você é jovem, 23 ele vai mais fazer. 12, vai fazer. Porque com a idade que ele tem, a gente pegou vídeos dos caras. Os caras já têm mais de 35, 38 anos, beirando os 40. Ele com 24 anos, a gente pegou o comparativo dos caras com a idade dele, a maneira que eles faziam, a maneira que ele faz hoje, cara. Tipo assim, é surreal. Entendi. Ele tá muito avançado. Então a chance dele chegar lá e inclusive passar dessa marca existe. Existe porque pelo pouco tempo de treino que ele tem. Em um ano ele evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Mas isso, cara, isso queria dar um mérito primeiro ao Dória, né? Mas teve uma história para ele chegar até o Dória. Pois é, qual que é a história? Essa Porque história. o Dória, a gente não tá falando de qualquer treinador. Não. Né? É aí Tá que vai falando- entrar a parada. É isso. A gente estava ali fazendo os testes com o Bitelo, ver onde ele se encaixava melhor. Né? A princípio ia ser fisiculturismo e tal, mas a gente viu que ele tinha uma força muito grande, ele era muito alto. Talvez bodybuilding não ia ser uma boa para ele. E aí casou que o Julião chegou na Growth na parada e a gente convidou o Julião. Vamos fazer um vídeo com o menino novo aí que entrou na Growth, tal, o Bitelo, quer dar uma avaliada no shape dele e tal. E aí tem que dar os méritos pro Júlio. O Júlio chegou, olhou, falou, tira a camisa, vamos olhar. Olhou e falou, pô, cara, você é forte, legal, tem uma estrutura, dá até pra gente fazer um trabalho, mas eu acho que tem uma pessoa que eu vou te apresentar que vai dar muito bom na sua vida. E o Júlio conhecia o André Doria há muito tempo, morava perto da academia do Doria, já treinava há muitos anos com o Doria, e apresentou o Bitelo ao Doria. E aí foi o match perfeito. Entendi. E aí foi esse dia que eu gostaria que o Doria contasse. O primeiro dia que o Bitelo pisou na academia dele, o que o Bitelo fez? Chega aí, Doria, chega aí. Chega aí, mestrão. Chega aí. Senta aqui. Bom, sei lá, senta. Senta aqui. Senta aqui, mestre. Senta aqui, por favor. Quero que você conte essa história. Não, aí não, né? Sentar no colo não, pô. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Pô, legal te encontrar aqui. Fala no microfone aí. Muito obrigado. Então me conta como é que foi aí esse encontro com o Bitelo. Ô, Bitelo, e assim, não deixa só ele falar, não. Vai colocando ali o que você sentiu também enquanto ele ia falar. Rapaz, o dia que eu cheguei lá, eu vi um monte de troféu lá. Aí eu já fiquei encantado. Falei, nossa, rapaz, que tanto de troféu, né? Daí eu perguntei pra ele, ele falou, daqui a um dia você pode colocar o teu aqui, É verdade. né? Mas você tem que ser esforçado, tem que que ter disciplina, tem que ser obediente, não querer fazer mais do que pode, entendeu? Já foi passando a visão, já falei, vixe. Aí eu já falei, ih, rapaz. Logo de cara, primeira coisa. Eu já falei, ih, não sei não, ele deve ser rabuchento, não vai dar bom. Eu já falei, é sistemática, é igual meu avô. Vai dar... Pior que eu vou. Mas é bom isso aí, rapaz, foi bom, Foi velho. bom, deu certo. Deu certo. O Júlio levou ele. O Júlio foi primeiro ali. Queria que você avaliasse um menino aí. Ele sabia que eu não estava meio parado com power, né? Pô, olha com o coração. Quanto tempo tu não treinava ninguém no Power? Que eu não competia já fazia 10 anos. Que eu não treinava fazia uns 8, 10, Tá, por aí. tá. Já estava meio. É muito talento, tem muita gente com talento. O Brasil é impressionante. Só que, né? Tem que ter o recurso maior para poder. Esse investimento que ele está tendo é excelente. E o Bitelo é o cara que era servente de pedreiro, precisa mesmo de um apoio. Então, sabe o que aconteceu? A hora que o Júlio falou, tá aqui, é uma portinha pequena. Ele entrou assim, ó. Puta, foi subindo assim, ó. Eu olhei assim, olhei pro Júlio e falei, serve. Só de olhar Serve. Só de olhar pros olhos dele, eu vi que servia. Porque esse menino é uma semente deixada na terra. É poucos que tem essa pancha, sabe? E você olha assim, você vê dentro dele que realmente ele tem muito mais que as pessoas imaginam. Ele é muito mais forte do que isso. E me conta, Dória, ele ser grandão, ser alto, é uma vantagem no powerlifting?
Ou não faz diferença? Não faz diferença. Só que ele já veio preparado, ele já treinou, né? Então, quando ele tinha 11 anos de idade, como ele falou agora há pouco, ele já fazia musculação. Isso deu para ele essa massa todinha. Ele foi moldado por um tempo. Chegou na minha mão, já tinha 10 anos de treino de musculação. Ele não tinha o controle dos pesos, da habilidade de executar a técnica todinha que era necessária. E naquele dia a gente falou assim, vamos gravar. O Júlio falou, vamos gravar? Eu falei, vamos. Aí veio todo mundo lá, e veio assim, o bicho estava branco. Assim, branco. Sabe, todo mundo quer que toca peso nas costas do moleque, né? E eu segurando. Não, vamos devagar. Ele falou que ele fazia 200 quilos de agachamento, ou 210. Ele primeiro agachamento, depois da execução, que eu mostrei para ele, ele fez 250. Com a execução Tava boa. ótimo. Tá. Porque sabe o que? Que não era nem essa carga, era você falar para ele, no meio de um monte de gente gravando, um monte de gente dando palpite, e você falar, abre a perna, faz assim, faz assim, faz assim, ele fez. Ele acatou. Aquilo era a coisa mais importante que ele fez, foi isso. Ele entender naquela situação que estava ali, que era para fazer assim. Ele fez. Entendi. Aí fez um supino de 160, né? 160 quilos. Uma boa consciência corporal, sabe como tinha. controlar o próprio Então, 180. 180. não erra pra menos não, porra. Não vai tirar. É verdade, é verdade. Então, é difícil, no meio de uma situação que ele se encontrava, que é uma gravação com um monte de cara que era ídolo dele e meu também, Giga, Júlio, um monte de gente ali. Ele soube sair assim e se comportar bem. Eu percebi que ali tinha uma possibilidade maior do que todo mundo estava esperando. Na hora que ele foi fazer um terra ali, eu falei para ele, ó, você vai fazer uma pegada que ele usava um straps, né, na mão, que é um O strap é um troço pra manter, vai, muito peso. Isso, E assim, tua mão vai abrir, certo? Isso, a minha experiência, vai, que eu sou um franguinho. A primeira vez que eu usei foi porque a gente tava treinando muito pesado e a minha mão ela já tava começando a abrir. Eu não conseguia manter ela fechada pra segurar a barra. Aí põe o strap. Aí tu põe o strap que meio que amarra ali. Como já. não pode ter numa competição um straps, então eu falei, pode tirar, não existe. Eu ensinei uma pegada para ele que é aquilo lá. Ninguém faz assim, hoje, vou fazer hoje, daqui 1, 2, 3 meses, se o cara praticar, ele vai fazer. Ele fez no primeiro dia com 330. Não, aí a hora que eu olhei aquilo... É isso que eu vou ter que treinar isso. Porque eu fui subindo assim a carga, e os caras olhando para mim, tá certo isso? Foi, tá certo. 330. Aí eu já fiquei maluco, né? Isso no primeiro dia, Dória. Primeiro dia, achei. É um diamante. O Bitelo é um diamante. Peguei, já fiz uma planificação de treino, de campeonato, já liguei, falei com um, falei com o outro, vamos fazer assim. E aí Mas falta 12 semanas, em 12 semanas ele está pronto. Porque ele estava já... Ele foi fazendo várias coisas já no primeiro dia. Aí já foi começar a fazer, fez. Resumindo, no primeiro campeonato dele ele fez 300 quilos de agachamento ou 310? Foi 300... Acho que foi 310. 310. Você vê, de 250, aumentou 50 em 12 semanas ou 16 semanas, se não estou enganado, que já faz um ano e pouco. Ele aumentou, ó. Que foi recorde pan-americano, né? Já foi recorde paulista, brasileiro e sul-americano. Um supino bem feito. E aí soltei ele no... Ô, Bitelo, isso é um absurdo. Você tem noção que isso é um absurdo? Isso não tem, meu irmão. Isso não existe, pouco tempo moleque. de treino para isso, sabe? E o mais interessante é que quando ele chegou na competição, os caras estavam assim, olhavam assim, eu já não via mais ninguém. Eu não via o centro da competição. Já estava cheio de gente já. Eu tenho 40 anos nisso. Nunca tinha visto tanta gente numa competição. Eu falei, bacana, né? Mas é outra federação que eu estava entrando. Pô, legal. O cara falou, não é por causa da gente, é por causa dele. Cara, a gente está aqui há anos fazendo isso e fica parco o negócio, fica pouquinho. Tava lá, ela, Bitelo. Cara, eu fiquei impressionado com aquilo. Ele conseguiu atrair um público, assim, chave pro negócio. É mais ou menos aquilo que o Giga estava falando antes aí, que assim, foi o trabalho feito nas redes sociais do Bitelo, além de tudo, chama muita atenção. Chama. Né? O cara, além de tudo, é forte pra cacete, destrói coisa e tudo mais.